Marcão vai ser o técnico do Fluminense até o final da temporada. Decisão anunciada ontem pelo Matheus Montenegro, pelo presidente Matheus Montenegro, antes da coletiva que o Marcão ia dar sobre a partida. E a gente tem muito para falar sobre isso e vou dar minha opinião aqui se é uma atitude correta ou uma atitude errada dessa diretoria. Roda a vinheta, vamos começar o vídeo desse domingo. Antes de começar o vídeo desse domingo, vou pedir para você, por favor, se inscreve aqui no canal Gol de Barriga, deixa o like que ajuda muito, lembrando que tem vídeo todo dia às 7 da manhã e live de segunda a sexta para a gente trocar aquela ideia, tá? Vamos falar sobre o Marcão. Ontem, para surpresa, né? Acho que a gente pode chamar de surpresa da maioria, quando ia começar a coletiva do Marcão, o presidente Matheus Montenegro apareceu sentado na coletiva e deu um pronunciamento rápido, falando, informando a torcida do Fluminense, ao seu torcedor, que é a ideia de uma coletiva, falando para o seu torcedor que o Marcão vai ser o técnico até o final do ano e que o Fluminense não vai no mercado. E aí vou começar com essa decisão. Primeiro, parabéns ao Matheus Montenegro, que teve, né, depois de muitas críticas, teve uma postura de presidente. Sentou numa coletiva e deu o recado, informou o seu torcedor que precisava ser informado. Sobre tomar essa decisão agora, tá? Eu acho que, por mim, o Marcão ele é o técnico até o final. Eu vou estender um pouco mais esse assunto aqui, falar minha opinião, o porquê disso, mas acho importante. Eu vi muita gente falando, cara, acho que podia deixar o tempo passar, os jogos irem rolando e ver como as coisas iam acontecer, mas acho que isso demonstra falta de convicção e você não passa confiança para o seu treinador, não passa confiança ao elenco, não passa confiança para o seu torcedor. Acho que a diretoria tomar essa decisão agora de informar o público, informar o técnico, que essa vai ser a decisão, faz com que eu, como torcedor, saiba que eu quero apoiar o Marcão e tenho que apoiar o Marcão nesse momento, porque ele vai ser o técnico. Não vai ter essa sombra de procura o tempo inteiro, não vai ter matéria. Na primeira derrota do Marcão, não vai ter uma matéria no GE ou aqui no Jornada, a gente falando quem será o próximo técnico. A gente tem a informação que o Marcão vai ser o técnico até o final da temporada. Pô, Fio, mas se ele perder 8 jogos, vai manter o técnico? Desculpa, se o Fluminense trouxer o Guardiola agora e perder 8 jogos, vai ser questionado também. Então acho que isso é um exemplo que não cabe, como qualquer técnico, o Marcão está sendo avaliado, mas acho importante ter esse recado. Sobre o Marcão, eu vou ser bem sincero, eu acho que hoje não tem nenhum nome no mercado que eu enxergue, que eu tenha certeza que vai chegar nesse vestiário do Fluminense e vai fazer um ótimo trabalho. Seja por o técnico eu achar promissor, mas ainda inexperiente, como o caso do Guanás, por exemplo, do Mirassol. Acho que eu não sei se ele tem cacife para chegar nesse vestiário pesado do Fluminense, com o Thiago Silva, com o Hulk, com o Ganso, com o Fábio, e pegar essa palavra ali e fazer uma preleção tranquilo. Técnicos renomados que já foram grandes técnicos, como o Tite. O último trabalho dele é muito ruim, não sei se viria agora. Tete já trabalhou na casa como Roger Machado. Eu, particularmente, não gosto do trabalho. Então, assim, tem várias coisas aí. Não tem um técnico. Tem o Galhardo. O Galhardo custava 3 milhões por mês. Você vai pagar 3 milhões por mês? Também não sei. Acho caro e também fez um trabalho muito ruim no River, o último trabalho dele no River Plate. Então, não tenho certeza de ninguém, então eu iria de Marcão. E por quê? Porque eu acho que o Marcão é muito desvalorizado um pouco por muita gente. Tipo, o Marcão não é técnico, o Marcão é oba-oba, o Marcão é só... Oba-oba não, é boa-boa, né? O Marcão é o tempo inteiro, é só um amigão da galera. E desculpa, o Marcão veio se preparou para isso. O Marcão está há 8 anos no Fluminense, sem contar a primeira passagem dele, né? Ele está desde 2019 no Fluminense. Então ele conhece muito bem desse elenco, ele conhece muito bem do clube e ele representa muito bem o Fluminense. E desculpa, uma das coisas que eu acho que é muito necessária nesse momento é uma conexão direta entre time e arquibancada. Acho que o Fluminense precisa ouvir um pouco mais seu torcedor e ter uma relação melhor com seu torcedor. E, cara, a última coisa que eu quero ver agora é um gringo falando, ou um Roger Machado falando, ou o Tite falando com o torcedor do Fluminense. Eu quero ver o Marcão, como ele falou na coletiva de ontem, chamar o torcedor para o Maracanã. Não tem como ser um cara melhor para chamar o torcedor do Maracanã. E desculpa, acho que ele consegue sim potencializar esse elenco e acho que ele não é refém do vestiário, como muitas pessoas tentam falar isso. Tem 2 exemplos recentes desses últimos 3 jogos dele, né? Os últimos são os 3 jogos que ele está à frente do Fluminense. No jogo lá na Argentina, ele tira Hulk e ele tira Paulo Henrique Ganso. Ele diz que o Ganso já estava combinado que ia sair.
e ele não coloca o Germancano na reta final. Estou falando de líderes do elenco. Se fosse um cara que pensaria só em medalhão, pensaria só em respeitar demais o vestiário, teriam essas decisões. No jogo de ontem, ele coloca o Riquelme Felipe tendo o Savarino no banco de reserva. O que é mais fácil fazer? Ele colocar o Savarino ou ele colocar o Riquelme Felipe, se ele for o cara acomodado que só está pensando no medalhões e pensando no vestiário? Então, desculpa, acho que o Marcão é um cara muito respeitado por todo o elenco, porque se dá o respeito e é um cara muito trabalhador e que conhece muito bem, e acho que sim, até agora fez uma boa leitura de jogo. Você vê a coletiva dele de ontem, ele falando que os últimos jogos, uma das escolhas para o Paulo Henrique Ganso, além de estar melhor tecnicamente do que o Acosta, né, é que o Fluminense não podia trocar ele usa até a expressão, se não me engano, trocar soco com o adversário, no sentido que, assim, se fosse para cima do Rivadavia de forma maluca e intensa, sem cadenciar o jogo, ia dar transição para o Rivadavia, que é o que ele queria. Isso cabe ao Palmeiras também. Então o Ganso é um cara que cadencia mais o jogo. Então acho que fez boa leitura até agora, não tenho o que reclamar do Marcão nesses 3 primeiros jogos. Mas o Marcão, cara, desculpa, a gente tem uma quarta de final daqui a 4, 5 jogos. Vou botar um técnico agora nesse vestiário, eu acho muito arriscado e acho uma loucura. E para mim é uma decisão correta da diretoria. Além de ser muito emblemático. Agora, nesse momento, a gente pode bater no peito e falar, se o Fluminense chegar na final da Libertadores e levantar esse bicampeonato, o técnico vai ser o Marcão. E desculpa, não existe técnico melhor nesse momento. No momento, assim, não existe técnico melhor para levantar um bicampeonato da Libertadores do que o Marcão. Um cara que jogou no Fluminense por muitos anos, que pegou o Fluminense no pior momento possível e viu o Fluminense melhorar, um cara que está no clube já há 8 anos já nessa passagem, um cara que é ídolo da torcida, não pelo que jogou, não pelo que conquistou, ele é ídolo porque sempre representou muito bem esse escudo. O Marcão sempre foi um cara que você não tem uma vírgula para falar dele, e aonde a gente roda no Brasil para ver jogo do Fluminense, para trabalhar em jogo do Fluminense, e o Marcão passa, ele fala com cada torcedor. O Marcão, no meio da imprensa, independente se a gente teve algum problema ou não com a diretoria, com a comunicação, o Marcão sai do caminho dele e estica a mão para falar com cada um. Não existe um ser humano que não goste do Marcão, no sentido de pessoa que eu estou falando, tá? Então, acho que é uma decisão correta, acho que cabe à torcida abraçar o Marcão nesse momento, abraçar esse time, porque, cara, a gente tá vendo uma virada de chave com essa vitória contra o Palmeiras, e de forma emblemática, com o gol do Germancano no final, com o gol do Hulk, com o Ganso ali voltando a jogar bem. A gente tem uma classificação que a gente pode sim chamar de heróica. Foi um jogador a menos. O Fluminense fez um gol depois de ter um jogador a menos. Tomou um gol no último minuto. Passou nos pênaltis. É uma classificação heróica para o torcedor comemorar. Tem uma virada hoje no Maracanã. Hoje não, desculpa, ontem. Estou gravando isso aqui na madrugada, entre sábado e domingo, né? Uma virada ontem no Maracanã com um moleque de Xerém. A gente teve em campo ali o Júlio Fidelis, tudo bem que foi a situação do Samuel Xavier que sentiu, e o Guga estava suspenso. Mas desculpa, não sei se fosse o Zubeldia se ele ia estar no banco, porque muitas vezes o Zubeldia negligenciou totalmente a base, chegou nos últimos jogos, não tem jogador nem no banco de reserva da base. E entrou o Riquelme Felipe e participa do gol. Então é um Marcão que parece que dá oportunidade para o elenco, e o Marcão, se você parar para analisar, pega uma coletiva do Marcão, da passagem dele de 2021, e a coletiva que ele deu ontem, desculpa, é um outro Marcão. É um Marcão que tá falando muito melhor, Marcão que parece com mais leitura de jogo, parece muito mais seguro, e além do fato de o capitão do nosso time, o líder técnico do nosso time, o cara que veio para ganhar a Libertadores, que quem viu o último bastidor do Flu TV ele diz que é a última e que ele quer muito ganhar. Eu acredito muito nisso. Esse cara tem muita conexão com o técnico. E acaba que ele tem uma extensão, porque o Thiago Silva é um técnico dentro de campo e muito alinhado com o nosso professor agora, Marcão. Então, quero o comentário de vocês aqui. Você traria outro técnico ou concordou com a diretoria em deixar o Marcão até o final, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Comenta aqui sobre o Marcão, que eu quero ler o comentário de vocês para comentar na live de amanhã.